mais um Fortuna Crítica com esse trio maravilhoso e colorido e a Jota no bar mais famoso do Brasil, quiçá do mundo. O nosso convidado de hoje, ele é jornalista, escritor e apresentador. Com isso, a equipe de produção preparou alguns memes, né? Vamos assistir, vamos ver o que é que nós temos aí. 54 vezes, passando de 18 quilômetros em agosto de 2021 para mais... É sério isso, cara? É. Vida de jornalista não é fácil. Próximo. Eu decidi fazer a minha fezinha. Afinal, são mais de 450 milhões de reais. E a Mega da Virada não acumula. Então, se você não me vê aqui o ano que vem, é porque eu fiquei milionária. Boa, é isso mesmo. Agora é bom trabalhar, né? Compra a emissora. João, 100 anos. Qual o segredo para chegar aos 100 anos? Para chegar aos 100 anos? É só não morrer. Em tese, ele está certíssimo. É só não morrer. Pelo menos 600 mil pessoas. Esse é o repórter que engarrafou todos os dias a na rodoviária do parada. piloto. Boa noite, amigo. Tudo. Realmente é um constrangimento. Boa noite. É um problema essas escadas volantes aqui estarem desativadas? É um problema? O que é que você acha desse desativo? Tu tá engarrafando a parada aí. A gente tentou conversar com o pessoal aqui. O último. Segurança, a população sofre muito com Essa isso. senhora Você que se usou a sente insegura entrevista aqui para no falar palácio? que busca Eu não sei. um amor. Eu não sei se eu queria me casar e não acho um namorado. 20 anos. Tá aí a senhora. A gente até agradece, a gente tá falando sobre insegurança, né? Ai, meu pai, vou dizer uma coisa, a vida de jornalista não é fácil. Senhores, vamos rodar a vinheta e começar a nossa entrevista conversando com o nosso convidado. Roda a vinheta! O nosso convidado é jornalista, escritor e apresentador. Todo dia pela manhã, liguem a TV, no canal X, ele aparecerá. Vem pra cá, Ricardo Ismael, meu amigo. Ricardo, obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Rapaz, eu sei que nós tivemos uns contratempos, mas... Coisas que acontecem, né? Pois é. Aconteceu. E aí, estamos aqui agora. A Jota, o que é que nós temos para o nosso convidado? Um café. Um cafezinho, muito Por favor. bem-vindo. Café. Agora, curto ou longo? Longo, sem açúcar, por favor. Rapaz. Fica aí. Pois não. Aqui não apareceu na pesquisa, mas você é Bahia doente, né? Me perguntam sempre isso. É? Eu digo que eu sou doente ferroviário de Serrinha. Vocês estão rindo por quê? Qual é o motivo da risada? Ferroviário Esporte Clube. De Serrinha? Tricampeão da micro-região do Cisal. Rapaz, eu já ouvi de tudo do Vitória, mas eu ouvi dos ferroviários. Já ganhou do Vitória? Não, é campeão da micro-região. Micro-região. Como é o hino, você sabe? Esqueci o hino. Prometo da próxima vez chegar aqui com o hino na ponta da língua. Como é que se chama a pessoa que nasce Serrinha? Serriense. Serriense. É, serriense. E torce pro? A gente tem lá o Ferroviário de Serrinha, né? Tem alguns outros times da região Achei também. interessante. Micro-região cisaleira. Tá pensando o quê? Não é pouca coisa, não. Eu acredito na vaquejada de lá. Sim, que é muito forte também. Mas nesse ferroviário... Mas Serrinha tem uma tradição forte no esporte, nos esportes em geral. Futebol, voleibol. Tem uma tradição. Meu irmão foi jogador da equipe de voleibol, Seleção Serriense de Voleibol, né? Bom, acho que hoje talvez não tenha ainda assim, tanta projeção local, mas houve uma época lá atrás, anos 90 ali, que era forte, tô te falando.
Não, tá botando fé. Como foi sua infância em Serrinha? Vamos lá. Pode falar. Olha, a minha infância em Serrinha. Minha infância em Serrinha, eu acho que é uma infância bem vivida. Eu acho que bem aproveitada, bem curtida, sabe? É um tempo em que a gente ainda... Vocês localizaram essa foto? Aí é comigo. Essa é Malu. Malu fofinha, né? Essa foto foi tirada no São João. A gente tinha... Aliás, é uma das minhas boas e grandes memórias afetivas, no São João, em Serrinha. Essa é em frente à casa dos meus pais, lá, Rua Joaquim Ortélio, 692. Rapaz, ela tá com uma caixa de traque. De massa. Traque de massa, sim. Eu não sabia nem que era vendido mais traque de massa. Aí, né? Anos 90. Não, sim, anos 90. Hoje eu acho que não. Eu acho que sim, tem alguma classificação. Só que é dinamite, né? Tem. Nossa, que coisa, vocês foram num baú, hein? Que legal. Por favor, senhores, música pro café, Diego? Muito obrigado. Muito bem. Nossa, é chique aqui. Nossa, chique. Agora, sua relação com o Santo Amaro. Cidadão de Santo Amaro? Rapaz. O que é que houve aí? Pois é, aí a gente tem uma relação construída com o Recôncavo, né? Eu penso que isso é resultado dessa relação construída com as coberturas, sobretudo, jornalísticas, e aí isso tem a ver com um trabalho, por exemplo, nas festas da purificação, no famoso Bembé do Mercado, que eu já cubro há muitos anos, né? E, assim, uma relação de afeto mesmo e de pertencimento com o Recôncavo em si, né? As minhas idas lá, né, a Santo Amaro, ali para acompanhar os shows da família Veloso, eu gosto muito, né? Então, acho que tudo isso foi me dando uma certa pertença também a Santo Amaro e resultando no título, né, de cidadão santamarense. Então quer dizer que você é fã mesmo, fã de Calypso, né? Também sou, viu? Também sou. Sou Aí, a foto dele. Olha lá. Agora, imortal doutora Maricotinha, imortal da Academia de Letras. A Maria Bethânia. Nós gravamos essa entrevista exclusiva com ela agora em maio passado, né? Foi quando ela veio aqui a Salvador e recebeu o título. Na verdade, ela veio sendo efetivamente empossada como imortal da Academia. E aí nos recebeu ali para gravar essa entrevista lá na ALB, Academia de Letras da Bahia. Que legal. Bela Bethânia. Olha a minha carona lá de bobão, né? A cara de bobão, de né? Fã, né? De fã. Ela até brinca de vez em quando. Ela fala assim, isso é coisa de tiete. Eu falei, não, isso é coisa de jornalista. Que tipo de música você escuta mais? Olha, você gosta de escutar na sua playlist lá? Eu gosto de muita coisa. Eu sou um cara, assim, bem, para dizer, eclético, né? Bem aberto para música. Então eu curto, em geral, música popular brasileira. Bethânia, claro, né? Não, mas não apenas ela. Eu gosto, por exemplo, dos clássicos, né, da nossa música, Chico, Milton, curto muito Zé Ramalho. Gosto dessa música mais regional, eu curto uma música afro-brasileira ou afro-baiana, tipo Mateus Aleluia, sabe? Dos 5 anos, eu curto muito. Enfim, uma turma nova que começa também. Eu sou um cara bem aberto, gosto de ouvir e gosto de me surpreender. Mas antes do jornalismo, história. Isso. A minha caminhada começa na faculdade de História, né? Porque, assim, eu queria muito fazer uma faculdade, né? Lá em Serrinha, queria sair, conhecer o mundo. Tinha muita curiosidade, né? Sobre as coisas. Mas não tinha faculdade de comunicação social no interior da Bahia, né? Só havia a Universidade Federal, que era uma outra realidade muito distante da minha, né? Mas tinha faculdade de História perto, em Feira de Santana, né? Licenciatura em História, eu falei, eu vou me jogar. E fui, fiz vestibular, passei, fiz alguns anos do curso, né? 2 anos do curso, gostei muito. Foi importante para mim, para minha formação. Sim, eu acho fantástico. Assim, em vários aspectos, sabe? Acho que pessoalmente... A organização até. Tudo. Mas eu acho que eu vou além. Eu penso, por exemplo, assim, foi o meu primeiro contato com uma realidade fora de Serrinha. Eu saí muito cedo de Serrinha. Eu concluo o ensino médio na escola pública em Serrinha e no ano seguinte já estou na faculdade de História, numa faculdade, um curso super reconhecido, que é o curso da UFES, em Feira de Santana.
com professores assim dos grandes nomes da pesquisa historiográfica no Brasil. Você imagina, E fora que o curso é recém-saído. interessantíssimo. E aí abre minha cabeça para o mundo, né? Com certeza. Tanto que imagino. quando eu vou depois para a faculdade de comunicação, eu vou com uma outra cabeça. Sim. Já vou, né? É o que eu falei, tudo organizado, né? Tudo. Pensando de forma crítica, né? A realidade, me questionando, né? Enfim, tudo isso foi fundamental nessa minha formação. Como é que você começa no jornalismo? Então, assim, é interessante isso, porque quando eu fui fazer a faculdade de licenciatura em História, eu fui sabendo que queria fazer comunicação social. Como eu falei para você, não tinha um curso ainda no interior, e eu sou de uma família muito humilde, a gente não poderia, né, proporcionar uma mudança para Salvador, para fazer ainda que fosse universidade federal, uma universidade pública, porque isso envolvia muitos custos, né? Sim. Mas eu queria fazer muito comunicação e fui adiando o sonho de fazer comunicação até que surgisse uma faculdade pública no interior da Bahia. Porque aí eu teria mais condições, entende? Deslocamento, custo de vida. E aí eu esperei que surgisse a faculdade de comunicação social em Vitória da Conquista. Ai, tá, você... E aí eu faço o seguinte, eu abandono o curso de História em Feira de Santana, 2 anos. você não se formou em História? Não. Eu fiz 2 anos e meio ali. Eu abandonei o curso, me inscrevi no vestibular, passei de imediato e comecei no ano seguinte a fazer comunicação social. Tudo muito que emendado, legal. uma coisa na outra, né? Porque assim, eu sou muito de perseguir o que eu quero, sabe? Assim, sempre fui dessa forma, assim. Sempre. Seu pai sempre morou em Serrinha, né? Sempre. Meu pai. Tem 90 anos. Vai fazer 90 ano que vem. Tem lá. Bem vividos 89, feliz da vida com o fusquinha dele, amarelo. Sucesso em Serrinha. E meu pai, você vê meu pai com 90 anos, praticamente ativo, trabalhando, dirigindo o carro dele, indo para o sítio, sabe, cuidando de bicho. É uma pessoa muito ativa, muito... eu admiro muito meu pai, assim, né? E um cara que, assim, eu devo muito a ele. A minha mãe também. Minha mãe vai fazer 85, né? 85. Ano que vem, então, eles fazem. Meu pai 90, minha mãe 85, né? Com, acho que, quase 60 anos de casados. Quantos irmãos? Somos, no total, eles tiveram 10 filhos, né? Portanto, entendemos porque chegou até 70 trabalhando, né? Muitas bocas em casa. E meu pai, eu tô olhando aqui o estúdio e pensando, meu pai aqui ficaria fascinado, porque meu pai é marceneiro, né? Então ele se admira muito com as coisas de marcenaria, carpintaria, então ele estaria assim deslumbrado, né? Você gostou? Maravilhoso. Da decoração de muito, tudo. Muito bacana. Muito... Eu me casei bem, minha esposa que faz tudo. Tudo bem, olha aí, tá vendo? Você sabe uma coisa curiosa, meu pai mobiliou. Eu acho que você tem essa informação aí. Muitas casas em Serrinha. As casas de classe média, as clínicas. Meu pai é um marceneiro assim, semi-analfabeto, né? Mas tem uma visão de cálculo, de matemática, de compreensão de espaço, de perspectiva. Ele bate o olho aqui, ele vai reproduzir. Fantástico. Você sempre quis fazer telejornalismo? Não, foi uma coisa que aconteceu. Aconteceu. Eu queria ganhar dinheiro. Sim. Precisava trabalhar, precisava me sustentar sozinho, ter a minha independência, deixar de onerar os meus pais em Serrinha. Então eu comecei a faculdade de comunicação lá em Conquista já procurando emprego. Eu queria trabalhar e fiz muita coisa. Trabalhei com agência de publicidade, fazendo texto comercial. Trabalhei como um locutor comercial de rádio, fazendo spot comercial. Legal. Trabalhei em revista, trabalhei em jornal impresso, fiz um monte de coisa. Fiz panfletagem em sinal de trânsito, fui personagem de desenho animado em teatrinho infantil para ganhar dinheiro, precisava ganhar dinheiro, né? Que legal. E aí veio a televisão depois assim como uma possibilidade, né? Eu fui convidado para fazer um estágio de um mês, falei, vou me jogar. Não é remunerado, mas né, vou conhecer a televisão. Nesse um mês são quase 23 anos dentro da televisão, né? Na Rede Bahia. Na Rede Bahia. Então foi um processo. Foi como você veio para Salvador, né? Isso, aí eu fiquei alguns anos em Conquista ainda, porque nós temos uma emissora lá, né, do Grupo Rede Bahia, que é a TV Sudoeste, que foi onde eu comecei. Fiquei alguns anos ali, eu já me formei na faculdade lá em Conquista, trabalhando na televisão. E aí surgiu uma vaga aqui, e eles me convidaram, você não quer vir para a reportagem? Eu falei, pô, aí me lancei, vim para cá, e aqui na capital desde 2005. Mas no Grupo Rede Bahia desde 2001. Né? Então... você apresenta o Jornal da Manhã, fala um pouco sobre esse trabalho, é bem legal. Ontem eu fui assistir o Palmeiras e o... Quem era, rapaz, que joga? Palmeiras e o Atlético. E aí,
Aí teve um hiato lá do comercial, aí aparece. Não perca o jornal. Ele disse, olha, já tá acordado. Isso é interessante, as pessoas acham que a gente está acordado naquele horário fazendo a chamada. Eu não fiz esse comentário. Pois é uma outra coisa. Em Conquista ainda, eu fazia reportagem de rua, fazia produção, fazia edição e, eventualmente, apresentava o Jornal da Manhã local. Quando eu vim para Salvador, por convite para ser repórter de rua. Não era para ser apresentador, né? Isso vai se dar com o tempo, 5 anos depois. Eu cheguei em 2005, em 2010, então me convidaram. Falaram, você quer fazer um teste? Eu falei, vou fazer, né? E fiz. Na verdade, comecei cobrindo férias. Aí comecei cobrindo férias e comecei a gostar de apresentar, né? Falei, poxa, isso é legal também, né? Tinha um certo preconceito com relação à apresentação. Achava que era aquele espaço mais fechado, poucas pessoas, né? Ar-condicionado, tudo muito produzido. Eu tinha um preconceito bobo comigo com relação à apresentação. Quando eu comecei a fazer, eu falei, opa, isso é legal também, né? Tem uma relação diferente com a câmera, com o público, né? Porque o apresentador é um pouco isso, é um maestro de uma orquestra, então ele está ali, né, comandando a orquestra, vai costurando um telejornal, e eu comecei a gostar disso. Que negócio legal. Aí fiquei, em 2010, a gente está em 2010. 13 anos. O que mais desafiador no trabalho de jornalista? O que é mais desafiador? O que mais te desafia? Né? Eu acho que fundamentalmente é o estar sempre em contínuo processo de atualização. Né? Então isso é fundamental, é da natureza do ofício. O jornalista precisa estar atento ao mundo, ao tempo em que ele vive, às questões do seu lugar. Né? Então, saber de tudo o que acontece, da maneira que as coisas acontecem, ter esse olhar crítico para esta realidade, né? Porque nós somos transmissores de notícias, mas, para além disso, somos formadores de opinião. Né? Somos pessoas que têm ali o dever, a tarefa e o compromisso, né, de informar as pessoas. Isso é muito sério, isso é muito importante. Né? Muitas pessoas se informam somente por aquilo que recebem da televisão. Então, isso nos traz uma responsabilidade muito grande para esse ofício. Em né? percentuais, chega a 70%. Exatamente. A um TV aberta, veículo que né? tem uma penetração social muito grande. Né? Então, sabedor disso, eu entendo que o grande desafio é estar permanentemente atualizado, bem atualizado, para informar da melhor forma possível a esse público, né, que deposita sua confiança em nós ali, né, e com muita responsabilidade, com muita seriedade, né, e eu acho que esse é o grande desafio, é não perder nunca, né, de vista o compromisso que se tem com a sociedade, né, com as pessoas. O programa começa às 6, né? Às 6, isso. Em tese, eu já teria sido demitido, porque eu não suporto acordar cedo. Não estaria acordado às 6. Você gosta de acordar? Olha, na verdade, eu me acostumei a acordar de madrugada. Eu acordo muito cedo, eu acordo às 3 da manhã, né? 3? 3 e meia. Então, você se acostuma. Fazer igual o cara. Não me ligue, não. Mas você sabe que hoje até curto, antigamente eu tinha uma dificuldade maior. 3 da manhã? Aí tem barba. Tem tudo. Tem barba, tem essa atualização sobre a qual eu me falei. Eu já acordo, já pulo para o computador, é automático. Né? Já deixo as páginas abertas, vou atualizando para saber o que é que tem de notícia, o que foi notícia na madrugada. Eu agora, quando tiver com insônia, quando der umas 3h30, eu ligo para ele. Não, mas se tiver notícia para me passar, pode ligar. Olha, tem uma notícia aqui. Ricardo, o que é que vai rolar aí? E aí, esse processo todo de atualizar, diria as outras coisas, né? Eu também participo muito ativamente do processo do jornal, então eu escrevo cabeças, textos, né? Sim, e isso exige que você chegue um pouco antes, né? Que tenha maquiagem, tem figurino, tem todas essas coisas, né? Tem que encontrar com Rose. Com Rose, tá lá todo dia dando uma... É isso. Ô, produção, abre aí a câmera, porque eu quero fazer. Agora quero botar ela na parede. Vamos lá. Abre aí, câmera, produção. Cadê? Barbie, se aproxime, Barbie. Cadê? Ela é bebê. Eu chamo de bebê. Bebê. O que é que você andou falando? Barbie, você sabe que Barbie tem muitos apelidos, né? Cada um chama... Bom, a maior parte chama de Barbie, mas eu chamo de bebê, não é Barbie? Bebê. Camila chama de pagode. É o quê? De pagode. Camila chama de pagode. É uma resenha de carnaval. Resenha. Os bastidores do carnaval. E por que você foi maquiá-lo primeiro? Oh, meu Deus
Você pode me explicar? Sinto um clima no ar, hein? Essa Rose é um amor, viu? Maravilhosa, Ela maravilhosa. É uma pessoa... Beijo, Rose. Beijo, bebê. Bebê, olha. Ter um olhar humanizado no jornalismo é importante para você? Não só importante, como é fundamental. É necessário, é condição às vezes eu vejo algumas coisas básica para a existência do jornalista, o olhar humanizado. Mas nem todos. Mas aí a gente não pode também mirar pela régua sensacionalista. Isso é complicado, isso é muito difícil. Mas é isso que eu falo. A gente tem que ter, né? Tem que ter em mente, assim, de forma muito, muito clara, que a gente trabalha também para um mundo melhor. Parece piegas isso, e de certo modo é. Mas a gente trabalha mesmo para ver as transformações acontecerem, entende? Não faz sentido eu estar na televisão todos os dias, de segunda a sexta, falando e denunciando e cobrando, se as transformações não acontecem, se eu não acredito no que eu estou falando, né? E eu trabalho para ver a melhoria do coletivo, é nisso que eu acredito. Acho que o papel fundamental do jornalista é esse. Seja de televisão, de jornal impresso, de internet, é pensar nas transformações para o bem comum. Se não for isso... Esquece. Eu acho que é outra coisa que não jornalismo. E é meio complicado essa coisa que eu falei para você do sensacionalismo. Eu tenho uma coisa, eu uso muito o Apple, né? Mas tem um Android que eu gosto, porque tem uma bolinha lá que eu aperto e aparece os resumos todos. Só que ultimamente eu acho que a inteligência artificial da Google está meio confusa, né? Por quê? Porque o que eu tenho percebido? Eu sou torcedor do Bahia e sou torcedor do São Paulo. Sim. Tá? Moro aqui e moro lá. Sim. E aí, quando o treinador do São Paulo é... Dorival Júnior sai de São Paulo. Aí eu disse, nossa mãe, mal entrou, já chegou, arrumou o time. Aí fui ler a reportagem. Dorival tomou cartão vermelho, não participa da próxima partida. Eu falei, mas rapaz, que desfavor horrível esse negócio está me fazendo. E aí isso me chamou a atenção, eu comecei a olhar. Aí eu falei, só pode ser para eu entrar e a propagandazinha. É o caça-clique. É o caça-clique. E eu achei isso tão chato. Falei, isso é chato, isso é perigoso, isso é muito preocupante. Mas isso, eu penso que isso não tira, não reduz e não diminui a importância do jornalismo. Não, né? Eu acho que o que acontece, acho que essa degeneração que há, isso vem de quem faz o jornalismo, ou de parte, né, dos ditos jornalistas, que eu nem os considero enquanto jornalistas, porque quem faz algo pensando apenas em caça-clique, ganhar visualização, isso é qualquer outra coisa que não um jornalista. Esse não compreende qual é o seu papel. Não quer compreender, não está interessado em compreender, quer ganhar dinheiro, quer vender notícia, quer, sabe, essa coisa toda. Até porque a gente vive num mundo que é pressa, né? Exato, mas isso não depõe contra o jornalismo, depõe contra quem faz dessa maneira. Não acho que não. Acho até que quando você, e te fiz a pergunta, um olhar humanizado, você ali, frente à câmera, você tem que passar toda essa transparência, porque senão não fica bom mesmo. Não fica. Fica chato, né? Cara, esse negócio não está legal. E é muito legal a forma que você faz, porque você passa essa tranquilidade. Está conversando aqui com a gente, quem assiste o Jornal das 6, eu já assisto o Jornal das 6. Está vendo aí? É meu telespectador. Eu sou, claro. E isso é importante. Às vezes você assiste uma outra entrevista que não passa, né? Normalmente já é aquela coisa meio fabricada, né? Eu tenho que falar isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui. O caminho é esse para chegar até isso. A gente sabe. Mas nós mudamos muito, né? Assim, em termos de, eu falo nós, televisão, fazer televisão mudou muito, né? Até porque hoje os tempos, YouTube né? Está provocando transformações que foram sendo aceleradas por tudo, né? Essas novas mídias, esse acesso mais facilitado aos conteúdos, à produção e tudo mais. E isso exigiu mudanças importantes que vieram acontecendo no próprio modo de lidar com a notícia e de lidar com o público, né? Então você fala bem, quer dizer, quem está em casa, a pessoa percebe quando você está falando
com uma verdade, ou quando você está criando uma personagem. Ou seja, quando aquele jornalista canastrão, né? Aquele jornalista que está ali para fazer pirotecnia, para gritar, para não sei o quê, o cidadão percebe isso, ele sabe diferenciar, ele compreende que é diferente, entendeu? Não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, não. Estou dizendo que eu sou apenas jornalista. Eu acho, sabe? Como você... Fazendo... e aí eu também admiro o William Bonner, Sim. que faz um trabalho legal, sem essa coisa do peso que colocam às vezes, que você acha que a matéria... Na verdade, a chamada é maior do que a matéria. Sim. Alguma coisa desse tipo. Sim. A cabeça é muito grande e o resultado é pequeno. E você faz isso com muita simplicidade, né? Chega ali e dá a nota. Eu acho que eu cheguei a um... Eu acho que eu entendi qual é o meu estilo, o meu jeito. Sim. Sabe? Eu acho que eu entendi qual é o meu jeito, assim, de fazer, de dizer as coisas, as palavras que eu uso, a maneira de falar, até nas cobranças que faço, né? Eu faço de um modo... Eu tento manter um equilíbrio, sabe? Eu tento manter uma moderação. Perfeito. E cada um tem um jeito, cada um tem um estilo, alguns mais incisivos, outros mais pé na porta, outros mais, né, no sentido de ser um moderador, de trazer um equilíbrio. Eu acho que eu dialogo mais com essa vertente. Ricardo, a sensação que me passa é que você está ali para fazer aquilo. Sim. Tem pessoas que estão por alguma coisa que está atrás, que você não enxerga. Sim. Isso é uma leitura, é uma boa leitura. Uma coisa que quando a gente assiste, eu percebo claramente que o Ricardo está querendo passar a informação como ela é. Tem pessoas que passam a informação porque por trás tem alguma coisa que precisa vir depois. Sim. É um negócio interessante, é um negócio... Basta observar. Fiquem atentos. Fica todo mundo olhando. Você fez a cobertura da canonização de Santa Dulce. Sim, fiz. Essa experiência, como é que foi? Foi assim, né? Ver o Papa de pertinho foi uma coisa que... Ver o quê? Ver o Papa passar de pertinho, né? Não que eu seja o maior dos católicos, nada disso, mas é uma figura simbólica, né, para o mundo, né? Então a gente vê o Papa e o seu papamóvel, né? Pelo mundo. Então você está ali, de repente ele passa do seu lado. Aí você fala, poxa, a história está acontecendo, né? Existe, né? Não existe, eu estou participando, né, desse momento histórico. E foi de fato um momento histórico a ida, né? Na verdade, a canonização foi um fato histórico. E participar desse momento foi muito importante. Foi fundamental, foi muito importante pessoalmente, né? Porque eu me desafiei também. Eu me lancei lá foram 20 dias, né? Produzindo as coisas, girando ali por alguns países, produzindo material relacionado à canonização, e foi o dia em si, o dia da cerimônia em si, foi também um grande passo, acho que profissional. Sim, sabe? Imagina. Assim, foi uma transmissão ao vivo para todo o Brasil, pela TV Globo. Nós ficamos no ar durante algumas horas ali, com entradas ao vivo, e sobretudo... acho que inscrevendo o nosso nome mesmo na história, porque assim, com até o perdão da falsa modéstia, vai chegar um momento em que lá a gente vai pesquisar a respeito desse momento e a gente vai estar ali, sabe? Óbvio. As gerações vão falar, poxa, na canonização da primeira santa brasileira, há não sei quantos anos, lá estavam tais e tais profissionais e Ricardo estava lá. Então, assim, sem qualquer vaidade, eu acho que é um fato importante, né? Mas não. Assim, inscreve o seu nome num momento importante da nossa história, né? Isso é muito grande, né? Nós corremos atrás disso, né? Exatamente, exatamente. Eu me lembro que quando eu entrei na sala de imprensa do Vaticano, uma sala enorme, assim, jornalistas do mundo inteiro, línguas que eu nunca tinha ouvido, e eu falei, caramba, eu estou nesse lugar aqui, sabe? Que legal, participando para o Brasil. Porque fomos a equipe da TV Globo. A Globo tinha uma equipe de Roma, uma equipe de Londres e a nossa equipe, a equipe da Bahia. Que legal. Estávamos lá participando daquilo. Aí quando eu entrei naquela sala, eu falei, caramba, eu preciso dar o meu melhor. Acho que a gente precisa entregar para a Bahia uma transmissão à altura do que ela merece, à altura de quem foi a Santa Dulce, né? Sim. Então foi demais, foi um momento... eu acho que merecedor, né? Acho que sim. Merecedor fomos, porque ela realmente tem uma história linda. E a obra dela se faz a cada dia, né? Eu sempre digo isso, assim. Nesse instante, nesse momento, a obra dela está produzindo frutos, né?
Ter estudado história influenciou no seu jeito de fazer jornalismo? Bastante, Sim, bastante. Como eu te falei um pouco antes, né? Acho que a minha visão, a compreensão do meu lugar no mundo, como cidadão, como sujeito desse tempo histórico, como um ator social, alguém que precisa compreender que o seu papel vai além do apresentar, sabe? Vai além do dar bom dia e durante 2h30 informar as pessoas. Isso já é muito, mas vai além disso. É compreender que a gente precisa devolver para a sociedade aquilo que ela nos deu, seja com essa perseguindo ferrenhamente esse princípio básico do informar, do bem informar, do não se deixar levar pela sedução do sensacionalismo, sabe? Passa também por compreender que eu sou um ser humano como todos os outros, então nada me difere de você, Luiz, nem dos meninos aqui, nem Dona Maria na rua, nem de São José, entendeu? Então tudo isso a história me deu, a compreensão do mundo, do lugar no mundo, das questões macro, de como elas atravessam as pessoas. Eu imagino como deve ser a conversa com seu pai. Não, porque ele provavelmente deve tentar entender, né? Sim. Você foi em Roma, assim, me conta. É isso. E meu pai é um curioso como eu sou. Provavelmente. Meu pai é um curioso. Minha mãe é mais contemplativa. Meu pai é mais questionador. Então ele quer saber como são as coisas, como elas acontecem, como foi. Inclusive, quando eu vou para a Serrinha, aí o pessoal da rádio me chama para falar, ele vai comigo pro estúdio, ele quer falar, ele fala no microfone, ele dá entrevista, às vezes no meu lugar. Fala. Seu Antônio andando. Seu Antônio. Seu Antônio tem que falar mesmo. Tem, fala. Aí eu gosto disso. Eu fico quieto, deixa ele falar, eu fico ouvindo. Porque eu gosto de ver isso. Num senhor de 90 anos, essa vitalidade, essa vivacidade, esse interesse. Olha, o Papa passou a 2 metros de mim. Fala, ele fala. E olha ele se para orgulha. você. Meu filho estava lá. Meu filho estava lá. Ele praticamente eu estava. Você é uma figura, rapaz. Bonito óculos, viu? Gostou? Muito obrigado. Gostei. Thalita, nossa figurinista. Thalita, figurinista da Rede Bahia. Thalita cuida do nosso... eu achei bonito verde com uma... Eu gosto bastante de verde também. Transado, assim, ó, tem um detalhe aqui lateral. Um negócio... combater a desinformação é mais difícil na era das redes sociais? Muito mais complexo. Isso, rapaz, a gente vive um tempo muito confuso, muito doido, assim, né? Dessa fábrica de desinformação, porque é uma fábrica, é um negócio, é uma indústria, né? Não é algo... Não nos enganemos achando que é coisa à toa, não. Há um capital envolvido, uma soma vultosa envolvida aí na produção, na disseminação, né, das desinformações. E em tempos de rede social, né, de amplificação de acessos, tudo fica muito maior, tudo cresce. E aí você imagina que o nosso trabalho também, né? De desmentir, de falar, olha, não está certo, não é assim. Eu só fico preocupado porque cada dia que passa eu vejo cada loucura. Eu também. Que eu fico assim, não, isso não pode estar acontecendo. Mas é preocupante, né? É preocupante. Agora, eu penso e que a gente tem condições, sim, de fazer frente a isso. E acho que passa pela formação. Sim. Sabe? A gente precisa entender o porquê. Precisa ter a formação crítica. Sim. Né? A gente precisa, eu vejo muitos pais e mães entregando celulares aos seus filhos, não tenho nada contra. Pelo contrário, eu acho que se essa ferramenta for aliada a um processo de educação pedagógico, entendendo o tempo de cada coisa, ela precisa de uma grande aliada. Ela pode ser e é uma grande aliada. O que a gente não pode é... No carrinho de bebê, porque você quer falar no celular, como eu vi. Isso, e você... A criança com o celular e a mãe com o carrinho de bebê empurrando aqui. Eu disse assim, tá bom, ali estão conversando. E você vai num restaurante, então o pai com o celular, a mãe com o celular, os filhos... grupo de restaurante. Sabe, eu não sou contra as ferramentas, eu sou, aliás, um entusiasta do potencial. Acho fantástico. Agora, a maneira que a gente está usando, sabe, isso é que a gente precisa rever. Né? Então, assim, eu acho que precisa realmente da formação, acho que você está certo, que já é uma outra seara que a gente... Um país com a dimensão continental dessa. Jota, você está parado aí há meia hora para quê? Você quer recolher a xícara? Música para recolher a xícara. Venha, Jota. Muito obrigado, hein?
Para você, a inteligência artificial pode mudar o jornalismo? Olha, eu não acho que pode mudar. E eu penso que a gente vive um novo tempo. Né? É um novo tempo, ele está se desenhando, ele já está se mostrando, ela está presente já aí é uma realidade já, né? E não dá para lutar contra. Agora, eu acho que ela não vai por fim, por exemplo, o jornalismo. A gente vai continuar tendo, sabe, a necessidade... O input é nosso. Exatamente, o input é nosso. A figura do jornalista ela é essencial, quem vai lá checar, quem vai estar no tete-a-tete, quem vai ouvir, quem vai anotar, quem vai questionar, quem vai, sabe, confrontar, é esse profissional. Né? Eu acho que você pode dali tirar o que é mais preciso, a aritmética, para cirurgias, aquelas coisas todas, o braço, o robótico, tal, mas essa coisa de você preencher um texto ou fazer um texto maravilhoso. Você vai ter. Ou é humano, isso não vai fazer letra de música, preparar festa de aniversário. Agora que é o novo tempo, E a gente não vai nadar contra a corrente. Entendeu? Nessa hora eu fico preocupado de novo, porque você abre hoje o WhatsApp lá, tem... WhatsApp não, o Instagram tem lá ferramenta de inteligência artificial para isso, para aquilo outro, cabelo... Tudo, né? É uma doideira. Rapaz, e aí? Tá. Onde é que isso tudo vai parar, né? Eu vou pedir um intervalozinho e daqui a pouco a gente volta com Ricardo. Vamos lá. Ismael. Continua, mas antes, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o nosso conteúdo. Inaugurada em 2018, a Arrojal Sá é uma produtora baiana, com sede em Salvador e filial em São Paulo. A Arroz tem um olhar único para a produção musical, audiovisual e de conteúdo digital. Antenada com as principais tendências, realiza projetos que vão de álbuns, shows, podcasts, clipes musicais, vídeos, até o gerenciamento de carreira artística e outros. Sofisticação, criatividade e cuidado são as marcas da Arrojal Sá, entregando produtos e serviços com qualidade ímpar. Saiba mais sobre a produtora nas mídias sociais. Estamos de volta com o nosso amigo. Sim. Como é que começou o seu amor pela leitura? Pela leitura? Olha, eu acho que começou com... Não sei, acho que começou muito lá atrás, começou em uns tempos de infância. Aos 13 anos você já tinha lido toda a obra de Jorge Amado? Já, aos 13. Eu sempre fui um leitor muito voraz. Eu também muito adoro. voraz. Muito apressado. Até hoje você continua? Até hoje. Você mistura a leitura? Eu adoro misturar. Muito, leio 3. Estou com uma lista 3 ao mesmo tempo. E eu fico com saudade ainda quando acaba, viu? Também. Às vezes a gente vai atrasando, né? Eu vou deixando, protelando o final da história do Eu não quero livro. Saber agora. Eu também sou assim, sou desses. Não quero me despedir do... Não, eu passo o dia mal. Também. Parece que é um desapego, uma orfandade, né? É verdade. Então, nasceu comigo em Serrinha, né? Eu sou um dos últimos filhos de uma família numerosa, assim, e de parcos recursos. Então, a gente não tinha livro em casa, não entrava livro em casa, né? Uma vez ou outra, um vizinho tinha um livro e tudo. Então, eu fui começar a ler, assim, de fato, quando
uma tia minha, que morava em frente à minha casa, começou a receber livros da capital, das filhas que moravam na capital. Então mandava os livros para minha tia e eu ia lá pegar os livros, roubava os livros da minha tia. E roubava e fui montando a minha biblioteca em minha casa, sem minha tia saber. Ela desfalcava. E minha tia recebeu a coleção inteira de Jorge Amado, uma coleção capa dura, uma coisa linda, assim, né? Você lembra disso? E aí pronto, aí eu li um atrás do outro numa velocidade, numa voracidade que nem eu, sabe? Aí pronto, aí descobri que eu queria ser escritor. Na verdade, desde antes, ali já com uns 7 anos, 8 anos, eu sempre fui muito imaginativo, né? Então, tem que ter isso, a criatividade. Tinha muito, desde muito cedo. Então eu criava histórias, eu escrevia coisas, eu criava mundos e aquilo me motivava muito. A ficção sempre me motivou muito. Legal. E aí eu falei, bom, aí quando eu começo a descobrir os livros, eu já comecei a ler com os grandes, né? Jorge, né? E outros tantos. E aí eu falei, bom, é isso que eu quero fazer. Eu quero contar essas histórias. Eu me lembro da sensação, sabe, de... Eu vim conhecer Salvador com 14 anos de idade. Então, o meu universo era a Serrinha, era o sertão. Era aquele lugar. Tudo para além de Serrinha era um mundo meio que improvável para mim. E aí, através dos livros, eu conhecia Salvador de Jorge Amado, sabe? Rua do Areal, Cais do Porto, sabe? Os estivadores das docas, se emendou com a Baía do Sul, do Cacau, né? Então tudo isso foi muito fascinante para minha formação, né? Ali, como expande, né? Demais. Aí eu falei, eu quero fazer isso aqui, eu gosto disso aqui, quero contar. E aí eu comecei a me corresponder com o Jorge Amado. Olha que coisa louca. Comecei a mandar 1000 cartas para Jorge. Cada livro que eu li mandava uma carta. Rua Lagoinhas, número 33, Rio Vermelho, Salvador. Mandava. Aí comecei a receber cartas padronizadas, né? Muito obrigado, pelo não sei o quê. Aí mandava a carta, mandava. Aí uma vez eu fiz uma carta, assim, depoimento, assim, bem emocionado, que eu queria ser um escritor, que ele foi fundamental na minha formação, e mandei a carta. E aí, passou-se um tempo, aí eu vim a Salvador, né? E fui ao aeroporto, porque a gente estava acompanhando uma pessoa lá do interior que vinha pegar passageiros que desembarcavam no aeroporto. E aí que eu encontro o próprio Jorge. Aí pronto, aí eu pensei, eu falei, é agora ou nunca. E aí eu fui falar com ele, ele me ter cutucado assim, aquele senhor baixinho, com a boinazinha, cutuquei assim, aí ele olhou para mim e eu falei, olha, eu sou aquela pessoa que escreve, imagina, o Jorge devia receber carta do mundo inteiro. Eu sou aquela pessoa, eu não sei se, eu acho que... De Serrinha? Não, pois faltava isso, né? Eu inclusive acho que ele não reconheceu, mas ele foi tão cortês, que ele, claro, tudo. Aí o que ele fez? Ele abriu uma maleta, tirou um exemplar de Suor, um dos primeiros livros, e autografou para mim ali. Que legal. Eu tenho até hoje esse autógrafo de Jorge. Foi pessoal, não foi impessoal com uma carta, ele fez para mim, olhando para mim, e disse lá, porque eu falei para ele, eu quero muito escrever, eu quero ser um escritor. Aí ele bota lá, Ricardo, escreva se isso for para você uma coisa sem a qual você não consegue viver. Boa sorte, sucesso, Jorge Amado. Que legal. Aí tá lá, eu tenho, só faltei moldurar, mas tá lá guardado, é o meu grande talismã, assim, sabe? Porque foi muito importante. Mas só tinha chegar lá e pegar esse. Não, esse eu não empresto a ninguém. Esse eu forrei, tá lá, eu não empresto a ninguém. Porque é isso, né? Muito simbólico para mim, né? É claro que a partir dele muitos outros autores, né, me atravessaram, mas eu acho que referendou aquele desejo de menino, sabe? De um dia fazer história, ficção, né? Eu acho que tudo é como você falou, você pensa, executa, trabalho e persistência, né? E aí você segue, aí chega isso. Sim, eu acho que quando a gente mira, e eu sou esse cara assim, sabe? Eu sou um cara, eu planejo muito os passos que quero dar, eu sou muito assim, eu quero alcançar, eu quero chegar, eu tenho esse objetivo, eu quero fazer livro, e eu vou perseguindo, assim, sou muito focado nas coisas que quero. E acho que também o universo conspira a favor. Sim. Quando você é o cara do bem, quando você sabe, quando você está disposto a fazer as coisas legais, sabe? Eu acho que o universo conspira. E tem conspirado a meu favor, felizmente. Vamos chamar nosso amigo Pedrinho. Pedrinho! Oi, Luiz. Oi, Ricardo. Estou aqui. Oi, Pedrinho. Bonito. Gostou? Deixa eu ler aí. Acredito no seu axé. Olha, eu vim com essa camisa aqui pensando o que eu vou vestir para a matéria com Ricardo Ismael, né? Sim. Aí, lembrei que essa semana eu tava assistindo os stories. Sim. Aí eu vi Ricardo com a camisa verde, acredito no seu axé. Aí eu falei, eu vou com essa camisa hoje de Isa.
Isa Silva. Maravilhosa, um beijo para ela. Beijo, Isa. Aí eu falei, Pedrinho, você tá me saindo. Muito bem, Pedrinho. Rapaz. Gostou? Eu tinha que homenagear. Tinha que vir a carata do programa hoje. Aí eu falei, e você sabe que eu pensei em usar essa camisa verde? Pô, tá vendo? Pensei em usar. Falei, não, mas eu não vou. Já usei essa semana, não vou usar uma outra mais. Falei, não, aí deixei. Então estaríamos os dois aqui com Isa no peito. Com Isa no peito. E aí, Pedrinho, temos o quê? Hoje, a nossa matéria hoje é para falar sobre as obras literárias de Ricardo Ismael, esse grande escritor. Muito obrigado. Roda a matéria. O amor pelos livros surgiu cedo na vida do jornalista e escritor Ricardo Ismael. Aos 13 anos, já lia autores consagrados como Jorge Amado, Graciliano Ramos e Guimarães Rosa. Em 2017, lançou seu primeiro livro, O Curioso Destino de Rita Quebra-Cama, que reúne 7 contos de ficção e foi sucesso de vendas. Inquieto e criativo, fundou a editora Mojubá e lançou mais 3 livros voltados para o público infanto-juvenil. Nas obras, ele aborda temas importantes como bullying, ancestralidade e respeito. Seja levando a notícia diariamente para o público ou através da literatura, Ricardo Ismael enriquece a vida cultural da Bahia. Esse foi o UFC News de hoje. Até a próxima! Pedro. Legal. Um grande escritor, né? Muito obrigado, hein? Suas matérias, hein? Fiquei até emocionado aqui agora com esse legal. resumo aí. Obrigado. Você merece, você é um Obrigado. escritor desse. E aí, o que é que nós... Tem pergunta? Eu queria saber de Ricardo, o que fez você escrever ficção? Olha, ficção é o que eu mais curto. Eu penso o seguinte, o poeta já falou, né? A arte existe porque a vida por si só não basta. Sim. A vida nossa, cotidiana, concreta, ela é muito dura. Ela é difícil, ela é complexa demais, ela é injusta, mas também ela é muito boa, né? É isso. E aí o desejo de fazer ficção é para trazer um sopro, um alívio, um respiro no meio da loucura, né? Edgar Morin tem uma frase que eu gosto muito, ele fala que a vida imaginária é embebida da vida real e a vida real é embebida da vida imaginária. Sim. Elas não vivem desassociadas, né? A gente não é só vida real, concreta, material. A gente é imaginação, é fruição, é o extraordinário. Sim. Então, na ficção, eu acho que eu posso fazer tudo aquilo que a vida real não me permite fazer. Eu posso ser tudo aquilo que a vida real não me permite ser, né? Então, ela me dá campo, material para fazer tudo. Deixar voar, deixar expandir, sabe? E é isso, é o que me dá prazer. Eu faço porque é a possibilidade de não ter limites, de subverter regras, de quebrar com amarras e fazer ficção. Isso é uma delícia. Isso Eu acho fantástico. Eu acho... E aí, Pedro? Fantástico, né? Eu amei. Obrigado, Pedro! Um beijo, Luiz. Tchau, Obrigado, Ricardo. Até a amigo. próxima. Muito obrigado, querido. Que temática você abordou no seu primeiro livro de contos? Olha, Luiz, esse aqui é o Posso Curioso... Lógico, deve ser. É o Curioso Destino de Rita Quebra-Cama, é um livro que é o meu debut, né, o meu ingresso na literatura. Eu nasço para a literatura com esse livro. São contos de ficção, né, que se passam no sertão. Né, um sertão nordestino que é ao mesmo tempo real e ao mesmo tempo mítico, fantástico, extraordinário. Né? Falava sobre isso agora, sobre a beleza disso. Então eu juntei nesses 7 contos um pouco desse meu olhar para o tempo e espaço chamado sertão. Porque eu sou desse lugar, né? Sou cria desse sertão. Eu conheço essa ambiência, eu conheço essas personagens. Quando eu escrevi o livro, eu queria falar dessas personagens. Dos vaqueiros, das lavradoras, dos vendeiros, dos coronéis, das disputas por terra, pelas brigas políticas, dos conflitos de família, envolvendo o sertão. Então, eu acho que tem muito de mim nesse livro, tem muito da minha gente nesse livro, e tem muito do que eu acredito que é ficção. Eu escolhi aqui para ler? Uma paginazinha para você ler aqui. Olha só, curioso isso, você bateu exatamente no conto que é o que eu mais curto. Vamos lá. Que legal. Eu vou ler, você foi em cima, exatamente desse conto que a pessoa é para o que nasce.
Só fazer rapidamente aqui um contextualizar para que as pessoas entendam. Esse conto, A Pessoa para que Nasce, é uma história de um avô em conflito com o seu neto. Um avô que criou esse neto na roça, no sertão, na beira do rio, e que de repente descobre que o neto quer ser político e quer transformar aquele pedaço de sertão em algo moderno, em algo transformador, aquela aspiração política de querer transformar o mundo. É um menino novo que foi estudar na capital e volta para o seu sertão, querendo mudar. Só que a mudança que ele vai implantar vai interferir diretamente na vida do avô, nas terras do avô. Ele quer construir uma barragem que vai encobrir as terras onde ele foi criado. O trecho que eu vou ler é o trecho em que esse avô, Sebastião, recebe esse neto de volta e começa a perceber que ele está mudado e que aquele neto não é exatamente quem ele havia criado. Sebastião é o avô, eu falo aqui. Sebastião manteve-se distante da comitiva, desde a chegada festiva, a partida repleta de promessas. Observara tudo de longe, em silêncio, espreitando os passos do neto onde quer que fosse. Notou discursar, falar bonito, distribuir abraços e beijos, o mesmo sorriso colado no rosto, o mesmo ar de político em início de carreira. E não gostou do que viu. Rubinho, o neto, estava mudado, profundamente mudado. Não lembrava o Rubinho de antes, o companheiro de todas as horas, o menino da roça, conhecedor de tudo quanto havia no vaza-barris, seja dado pela natureza ou produzido pela mão do homem. O brilho que agora tomava seus olhos era outro, uma luz diferente da que Sebastião conhecia. O neto falava de obras e políticas e transformações sociais e melhorias de vida. Mas não havia tomado a bênção dele e da avó, como costumava fazer quando criança. Nem também havia parado para provar o doce de carambolas que Margarida, a avó, dias antes, preparara especialmente para ele, 2 madrugadas inteiras mexendo o tacho fumegante no fogão a lenha. Tampouco Rubinho havia conversado com o avô sobre a lida na roça, sobre as cabras, as galinhas, poedeiras e plantações de Giló. Não perguntara sobre a vida e a saúde, se estavam bem, felizes, se lhes faltava algo. Não quisera saber o que os avós achavam de tudo aquilo, se aprovavam ou se desaprovavam seus planos, ou que pensavam e deixavam de pensar sobre a futura barragem do Rio Grande, o mesmo rio onde os dois pescaram e nadaram e brincaram tantas vezes. Para Sebastião, aquele não era mais o seu neto. Esse é um trecho de A Pessoa é para o que Nasce. Rapaz. Lindo, hein? Obrigado. E profundo, porque é verdade, a gente esquece, né? Não pode esquecer. A gente não pode esquecer, né? Não pode esquecer. Esse conto é um conto de alegorias. Ele chamou a atenção na hora que passou ali. Foi curioso, você foi em cima dele, que é exatamente o trecho que eu mais gosto. As pessoas me perguntam isso. Dos 7 contos, como você mais curte? Eu gosto desse porque é um conflito humano. Sim. Né? Você veja que há uma dicotomia, há um conflito geracional. Um velho senhor da terra, que é herdeiro de uma antiga lavradora que lutou na Guerra de Canudos. Então ele tem um apego à raiz, a memória afetiva é muito forte. Em conflito com o seu neto, que foi criado por ele, mas que foi para a capital, estudou, quer ser político, quer transformar a vida, pode até ter boas intenções, mas esquece que essa mudança vai interferir na vida do seu... Quem está com a razão? Aí a história termina com um tiro. Um disparo de arma de fogo. Eu não vou dar, evidentemente, spoiler, mas há um disparo de arma de fogo. Porque vocês vão comprar, viu? E as pessoas me perguntam, quem atirou? Quem foi atingido? Alguém morre? É o neto? É o avô? Quem defende quem? É isso, é um conflito geracional que eu quis colocar. Tá na Amazon também? Está na Amazon, está nas principais plataformas. A Solis Luna ainda tem ele fisicamente. O livro, felizmente, é um grande sucesso, foi adotado por algumas escolas. Eu vi que teve a contribuição da Mabel. Né? Mabel Veloso escreve a orelha do livro, a professora Mabel. E tem Xangai também, o grande Xangai, que escreve a 4ª capa ali. Que legal, não vi. É a sua editora... Mojubá. Mojubá. Mojubá quer dizer? Mojubá é uma palavra iorubana, né, do Iorubá, que significa, em verdade, é uma expressão. A ti os meus respeitos. É uma expressão, né, que o povo iorubano dirige quando reconhece a importância do outro, o lugar do outro e de uma forma muito respeitosa se dirige ao outro. Então, Mojubá
é uma palavra que na origem significa a ti os meus respeitos. É uma palavra muito ligada também a Orixá Exu, que é o grande comunicador, o senhor dos caminhos. Então, a Mojubá é essa editora, porque é isso. A nossa ideia é de que, respeitosamente, a gente se dirige ao nosso público leitor. Sim. E por isso o nome da Mojubá. Aí vem os livros... Infantis. Depois vem os infantis. Isso, esse foi lançado capa, em 2017 e em plena pandemia nasce Pega a Princesa... aqui também. Fique à vontade. A Princesa do Olhinho Preguiçoso. E aí vem aí uma escrita para criança, né? Pois é. Aí há essa mudança, essa virada de página, assim, né? Você sabe, interessante, me perguntava outro dia um jornalista de São Paulo o porquê disso, né? Por que escrever para o público infantil? Eu fiquei refletindo tudo. Eu acho que tem muito a ver com o fato de eu não ter tido acesso a esses livros. Ah, tá. Eu não conhecia a literatura infanto-juvenil. Eu não tive, quando criança, a oportunidade de folhear um livro, de ver uma história dessa maneira contada. Então, eu acho que é um presente que eu estou me dando, sabe? Bem legal. A mim e às pessoas que me leem também, né? Não, mas eu acho que também tem muito dessa Olha, coisa... ali são os outros. Ali são os outros. O Menino de Asas Invisíveis, Teu Aluca na Bicharada. Isso. E esse daqui, né? São os 3 já lançados. As capas são lindas, as capas. São os aqui eu tô crânios, aqui, os ilustradores. Heitor Neto. Heitor Neto. Muito, 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 muito legal. E é bacana porque a gente escreve para o público infanto-juvenil, mas na verdade a gente escreve para as famílias, para as pessoas, né, para as muitas infâncias, para as crianças que ainda habitam em nós, né, e que muitas vezes a gente vai sufocando, apagando, a gente vai se distanciando dessa criança que habita em nós, né, porque a vida adulta nos obriga muitas vezes isso, as responsabilidades, as tarefas, e de repente eu me reencontro com esse Ricardo, menino, que não teve acesso a essa literatura, e eu faço um livro que é, de certa maneira, um presente para mim, mas é também uma oferta aí às infâncias, né? Eu acho que ele não quer ficar em pé. Ele vai ficar em pé. Deixe de ser teimoso. Que autores você tem como referência hoje? Bom, a gente viu ali naquela reportagem alguns, né? Tem o Jorge, né? Saramago, você gosta? Bastante, gosto muito. Aliás, eu participei de uma coletânea dos 100 anos de Saramago, né? A Academia de Letras da Bahia lançou um livro com alguns autores, com cartas endereçadas a Saramago, e uma delas é minha. A publicação foi agora esse ano, né? Em razão do centenário que foi no ano passado. E eu estou lá, gosto muito de Saramago, gosto muito da escrita dele. Eu me refiro ao livro Caim, né? A última obra publicada dele. E curto muito Saramago, adoro Gabriel Garcia Marques. Aliás, o Gabo, né, é um importante formador. Ele tem uma importância fundamental porque a minha escrita, ela beira o que a gente chama de realismo fantástico. Né? Você vai perceber na leitura, os livros, os contos têm sempre um elemento extraordinário, né? Daquilo que é do campo do impossível. E ele é o mestre disso, né? Aquele clássico 100 anos de solidão dele acho que inaugura tanta coisa boa. É sensacional. A gente tem uma galeria incrível de nomes, assim, de pensadores. Isso me orgulha muito. Eu fiz a pergunta, mas eu vou fazer de novo. A diferença de escrever para adulto e para criança, né? Acho que eu não fiz essa pergunta. Não, pois é. Você sabe que eu ainda não tenho uma resposta pronta para isso. Não? Não, ainda não. Assim, uma resposta fechada, não. São exercícios diferentes, né? São práticas distintas, assim. Eu sei que há um certo preconceito ainda com relação à escrita para as infâncias. Há uma parte das pessoas que crê que a escrita para a infância ela tem um menor rebuscamento, ela é uma escrita mais simplista ou simplória, ou pouco elaborada, que não tem o mesmo rigor que, por exemplo, uma leitura, né, da literatura em geral. É uma grande bobagem, em verdade, né? É um preconceito. Mas são práticas bem distintas. Eu sei que quando eu faço, escrevo, eu viro chaves na minha cabeça, sabe? Eu viro chaves assim. Eu estou escrevendo para o público adulto, então eu tenho uma linguagem, eu tenho um foco, eu tenho uma percepção. Quando eu vou para algum projeto para as infâncias, eu já tenho, né, essa chave gira e aí eu vou buscar resgatar aquela criança que eu falei aqui dentro, está adormecida, e trago e ela assume o protagonismo, né? Mas é difícil dizer o que é. Eu sei que são duas escritas saborosas,
É muito bom fazer, né? E é muito bom ver o resultado disso. É legal. Como você escolhe os temas dos seus livros infantos juvenis? Sim. Bom, a escolha... Bom, os meus 3 primeiros livros, né? A Princesa do Olhinho Preguiçoso, O Menino de Asas Invisíveis, que é o segundo, e o terceiro, Deu a Louca na Bicharada... Eu acho que aquele segundo ali tem muito a ver com você, né? Eu acho que sim. Eu tenho dito isso. Eu acho que talvez seja dos 3 o que mais se parece comigo. É aquele lá. Por algumas razões. Mas, assim, esses livros foram encomendados. Na verdade, foi um projeto meu com Lila Aragão, que é minha sócia da Mojubá. Quando a gente criou a editora em plena pandemia, a gente pensava em fazer histórias que fossem antirracistas, né, anti-hegemônicas, que trouxessem o protagonismo das crianças negras para a capa do livro, porque a gente entende que é um papel nosso também trazer essa contribuição, né, para uma literatura antirracista. Então nasce de um projeto. A gente sabia que nós escreveríamos 3 livros com personagens negros, a Lala, o Dudu e o Hadouken, né? Em geral, eu não sou um escritor que faz livros sob encomenda, eu não gosto disso. Eu gosto daquilo que me atravessa, que me toca, que me comove. Acredito. E faço. E aí eu deixo que os temas cheguem. A exemplo do meu próximo que eu vou lançar, né, a Baleia Branca, eu deixo que o tema me chegue até mim, né, que me provoque, né, que me tome de alguma... eu falei da Baleia Branca, a gente tem alguns croquis, esse é o próximo, que a gente lança por agora, que é o Pequeno Príncipe das Águas e a Terrível Baleia Branca. A história desse menininho que é descoberto vagando solitário num saveiro em alto mar. Ele é descoberto por esse pelicano, que se apresenta como um amigo, muito querido, muito solícito, decide ajudar essa criança a encontrar sua família. O menino está perdido no barco, né? E ao longo da história, a gente vai percebendo que esse pelicano, que é esse amigo tão bondoso e tão querido, tão meigo, né? Ele começa a exercer um domínio sobre a criança, no sentido de que a criança não deve... Padrões, né? Em verdade, é a figura do egoísmo. Sim. É uma figura egoísta. Essa criança só deve se relacionar com ele, os outros bichos não prestam, os outros bichos são ruins, e aí entra a figura da baleia branca. E o pelicano pinta para o menino a ideia de que a baleia branca ela é terrível. Esse é o barquinho, é o saveiro, é o Valente, é uma homenagem a Jorge Amado. Valente é o saveiro de Guma. Eu fiz essa homenagem, Guma de Mar Morto, né? Então, de Jorge, né? Então eu fiz uma singela homenagem a Jorge ali em Valente, dando o nome do saveiro Valente. E em determinado momento a criança vai perceber que é perigoso a gente acreditar em tudo o que dizem. Né? É perigoso a gente julgar pelas aparências, né? Porque o tempo inteiro é dito para ele: a baleia é feia, ela é assassina, ela vai te devorar, ela vai te engolir. Então... nem consegue. Pois é, mas aí eu não vou dar spoiler também, mas a história é essa. A história é uma história sobre solidão, sobre amizade, sobre perdas e, sobretudo, sobre amor. Assim, sabe? O poder do amor, o que você faz, né? como é importante. Então, essas histórias vão surgindo assim. Eu deixo que elas me cheguem, que me procurem. Isso é interessante. Deixar que a história te procure, ela vai chegar até você. Né? Aí você pretende lançar outros autores? Então, a gente tá pensando nisso. A editora está sendo procurada por outros autores. Aliás, isso vem aumentando muito, muita gente querendo ser publicada. Nós temos esse projeto do Pequeno Príncipe das Águas e talvez aí a partir do ano que vem a gente amplie. Talvez aí ano que vem a gente tenha outros autores também. Joia. Você foi curador da primeira feira literária de Serrinha. Sim. A Feliz. Os 3 pontos lá que ele falou. A Feliz? A Feliz. Como é que foi isso? Foi muito bom, foi uma experiência diferente para mim, completamente distinta de tudo que eu fiz até aqui. Eu estava aqui no meu cantinho fazendo as minhas coisas, os meus livros, quando então me procuraram, né? Você não quer ser curador da festa literária? A primeira edição da minha cidade. Eu falei, caramba, isso é algo grande, né? Mas eu não me sentia preparado. Eu falei, eu nunca fiz curadoria. Já acompanhei, vou muito às festas literárias, participo como convidado, mas fazer a curadoria, né, de definir temas, autores, isso é uma coisa, né, muito séria. Mas eu me lancei de cabeça, eu falei, né, eu sou esse cara aqui, eu me lanço assim, nas coisas, nos projetos que eu acredito. E foi muito legal, eu fiz uma programação modéstia à parte, muito, muito rica. A gente teve lá em Serrinha de Jéssica Senra, Elisa Lucinda, de Bárbara Carine, Luana Souza, Milton Borges,
Lívia Natália, os autores do Território do Sisal estiveram lá com a gente. Então foi uma festa na sua primeira edição, no contexto do bicentenário, então muitas mulheres protagonizando as mesas, foi muito bonito. Eu curti fazer, eu acho que eu vou me lançar nesse trabalho de curadoria. Basta ter tempo para dormir, apresentar jornal, escrever livro e fazer curadoria. Dormir não precisa. Não, dormir quase não precisa. Você participará das outras feiras literárias esse ano? Sim, nós temos algumas aí. Eu vou fazer agora mesmo a festa literária de Amélia Rodrigues, depois tem Rio de Contas, lá no Sudoeste, aí tem a Flica, em Cachoeira, tem uma em São Paulo e tem uma no México, que a gente foi convidado também. Então, tudo isso ainda esse ano. Ricardo ousado, né? Sai de Serrinha. De Serrinha. Para... Vem falando na Lagoinha, né? É Serrinha para ganhar o mundo. Para ganhar o mundo, rapaz. Isso é bom. Eu estou curtindo tudo isso. Pergunta aí, meninos. Assim, eu fiquei pensando na questão musical também, que às vezes a gente faz uma música, um arranjo, e meio que é difícil concluir, terminar. A gente sempre acha que tem alguma coisa a modificar, alguma coisa ali. É meio que eu vi Sting falando sobre isso, que a gente não termina, a gente abandona a música. É verdade. Não sei se é a mesma coisa na hora que tá escrevendo. Exatamente, cara. Eu dou um trabalho danado aos editores, porque eu sou aquele autor que segura o texto até o fim, sabe? Tá segurando assim, ele quer, me deu o livro, me deu o texto, eu preciso levar, eu seguro porque eu acho que preciso mudar. Mas eu não sei, mas será que eu fiz... Sabe, essa coisa acompanha... Eu acho que isso é próprio da criação intelectual, seja artística ou científica. É muito próprio de quem trabalha com o intelecto, sabe? Quem pensa, quem imagina, quem elabora. Você sempre acha que pode mais, quer entregar mais, que pode avançar, né? E comigo foi assim. Eu me lembro que Rita Quebra-Cama, esse conto, que é o que dá título, eu não sabia como terminar a história. Eu ficava, mas como eu vou terminar? Eu pensei, acho que uns 30 desfechos para a história. Nenhum deles me interessava. E aí fui dormindo que eu tive insight. Falei, opa, aí acordei que nem louco, 2 da manhã, e corri pro computador. Loucamente. Tem algum problema com essa madrugada? Mas eu não podia perder o insight do sonho, imagina. Aí corri, e aí fiz o desfecho do livro. Porque é isso, a gente tem um apego, né? Tem um apego. Sim. A coisa do pai pelo filho, o zelo pelo filho, né? É um negócio fantástico. Isso é muito legal quando chega o recado. Sim. Você entende que... E quando você fez eu perguntei, você fez o comparativo aqui com a escrita para criança, eu acho que é uma percepção tão difícil de você entender aquela idade, ou voltar para aquela idade ali, um esforço muito grande. Muito. Para você, com tudo que tem pela frente, olha, que a gente falou aqui de tablet, de não sei o quê. E essa criança, será que está receptiva? Olha que negócio. E é um exercício importante esse que você está falando, porque é um exercício de desapego e de desconstrução. Exatamente. Né? Você precisa se desapegar dos seus conceitos de adulto, de tudo que te atravessa, as nossas preocupações e tudo, e se desconstruir para chegar a esse lugar de criança e fazer com que esta criança é quem escreva. Porque você veja, a relação de identificação só vai existir se ela entender que é uma criança falando com ela. A personagem lá, o livro é em primeira pessoa, é ela falando com o público. Imagina. Como é que eu, um sujeito de 40 anos, vou fazer uma história, como é que eu chego a esse público? É esse exercício. Da desconstrução. Tanto que eu fiz e refiz inúmeras vezes. Falei, opa, mas uma criança não fala assim, mas será que fala dessa maneira? Aí vou e volto e mexo. Aí até que chego ao resultado final, falei, bom, agora sim, agora eu acho que eu cheguei ao ponto. Isso é bacana e é bonito, porque isso você consegue. Isso é uma demonstração do respeito para o seu público, sabe? Seu Antônio já leu? Várias vezes. Só muda aquela página tal lá, viu? Ele me perguntou se ele estava no livro. Eu apareço, eu falei, o senhor aparece genéricamente, não quero saber genérico não. Cadê meu nome? Eu falei, pai, mas não é um livro biográfico, não é um livro, é um livro ficção. Esse negócio de biográfico, não. Cadê eu não apareci não? Você falou de sua mãe? Eu falei, tá, também aí. Tô naquela do cara lá, rapaz, do Sebastião. Meu amigo, que conselhos você dá para quem está escrevendo o seu primeiro livro? Eu bem vou pegar aqui, vou anotar aqui. Você não precisa disso, que é isso. Olha, dizem que se conselho fosse bom, a gente vendia, né? Eu não sou muito bom de conselho assim. Não. Me perguntam muito sobre o jornalismo, né? Para se tornar um jornalista, eu falo, eu acho que o conselho que eu dou é o que Jorge me deu lá atrás, que está escrito lá na capa do livro que ele autografou para mim, né?
escrever, se isso for para você algo sem o qual você não consegue viver. Eu não consigo viver sem escrita. Eu não consigo me imaginar no mundo sem a possibilidade de escrever, né? E a gente escreve de diversas maneiras, sabe? É meio um equívoco muito grande pensar que só escreve quem publica livro. Não, claro que não. Você escreve quando você, sabe, quando você faz um rabisco, quando você se expõe. Isso, é porque a ideia, a gente precisa ampliar o conceito de escrita, né? As impressões de vida, as vivências, o que a gente acumula, as memórias afetivas, o falar, o expor-se, tudo isso é escrita, né? E eu acho que o fundamental é o que Jorge fala. Se for para você algo sem o qual você não vive, se for algo imperativo na sua vida, é a palavra que ele usa, imperativo, escreva porque é o caminho. É claro que existem técnicas, existem maneiras, existem formas. O estudar, o ler muito, o saber o que você está fazendo. Você tocou no ponto. Tudo isso é fundamental. Tudo isso é instrumental para que... Essa riqueza de vocabulário, entender... Não dá para ter pressa. Aí uma coisa que eu sinto muito, muita gente apressada em querer publicar livro. Não precisa ter pressa. Não há que se ter pressa. É um equívoco, é um risco muito grande. Quando você tem pressa, você acaba sendo induzido, levado a publicar qualquer coisa. Sem muito rigor, sem o cuidado, sem a elaboração necessária. Muitas vezes a gente não tem a maturidade necessária ainda para publicar, sabe? Isso é resultado de um processo. Sim, normal. Precisa entender que é um processo. O que de vida você sabe? O quanto você se expõe ao tempo que você vive? O que você conhece da alma humana, do comportamento? Isso é igual a música, o palco, tudo isso. O que a gente produz é reflexo daquilo que a gente absorve, do que a gente vive, do que a gente lê, de como a gente compreende o mundo, das percepções. Então, por que eu preciso publicar? Isso é muito tempo que a gente vive, da pressa, da correria, do imediatismo. Eu preciso publicar e jogar na internet e as pessoas precisam ler. Não é assim que funciona. Não pode ser assim. Porque a gente acaba fazendo muita coisa ruim. Com certeza. Né? Então... Meu amigo Ricardo, foi um prazer receber no nosso mas já, programa. rapidinho? Tá bem cheio, já achei muito rápido. Você é uma simpatia. Muito obrigado. Você é um cara extremamente preparado. Muito obrigado. 3 horas da manhã, quando tocar o telefone, sou eu. Ô, Ricardo! É um prazer grande, sucesso aí ao Fortuna Crítica. Obrigado. E esse foi mais um Fortuna Crítica. Um grande beijo.